Viva, sejam todos muito bem-vindos a este episódio especial do podcast Tenho Cancro e Depois, para assinalar o dia 4 de fevereiro, Dia Mundial do Cancro. Hoje gravamos o nosso podcast num formato diferente, está a ser transmitido em direto no Facebook do Expresso. Estamos fora do estúdio, mas a ideia é a mesma dos outros episódios, falarmos de cancro abertamente, sem tabus, de forma descontraída, mas séria, porque, como sabemos, infelizmente, é uma doença que aumenta de ano para ano. Convivemos cada vez mais com o cancro e é importante fazermos esta reflexão. Hoje, com convidados especiais, uma delas que já tive o prazer de entrevistar, a apresentadora de televisão Bárbara Guimarães. Bem-vinda. Obrigada, Sara Tainha. Obrigada. Prazer. Trazes contigo também Ana Saramago Matos, é uma amiga próxima que te acompanhou durante os tratamentos e que nos pode dar aqui também a perspectiva do que podem fazer os familiares e amigos. Ana, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Bem-vinda. E há aqui outro assunto, esse muito menos falado, que hoje quer trazer para a nossa conversa, o cancro pediátrico, e convidámos a Marta Oliveira da Silva, teve a filha bebê doente com leucemia. E Marta, contamos com a tua ajuda para nos descreveres os altos e baixos deste período tão difícil, e por isso, desde já, agradeço a tua presença. Sejam todas bem-vindas. Obrigada, eu também. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Bárbara, vamos começar a nossa conversa por falar do feedback do podcast, porque a nossa conversa gerou muitas notícias. Gerou bastantes notícias. Tiradas até muitas vezes fora de contexto, em revistas e jornais, e a questão aqui da perda da libido, da menopausa precoce durante o cancro. Não querendo dar mais matéria... Não, de todo. Não precisamos. Este tipo de notícias. Depois da morte sexual de Bárbara Guimarães. Ouvimos de tudo. No contexto em que estávamos realmente a falar do que nos vai acontecendo ao longo do processo dos tratamentos, que passa por várias fases, e falámos sobre a libido, e de resto com o meu próprio médico, o Dr. Emanuel Gouveia, e acho que ficou muito bem claro que é uma coisa que acontece, que há maneiras de dar a volta, e que depois ela regressa, e aquilo foi tirado do contexto e tomado desta forma um pouco vil. Mas recebeste muitas mensagens também. Mas ao mesmo também, tempo falou-se do assunto, sabes, Sara? Porque ao mesmo tempo também se fala do assunto, porque é verdade, de repente há pessoas que dizem, mas aconteceu-me exatamente o mesmo. Mas, portanto, as reações foram nesse sentido e nesse alerta, que pode ser bom ou mau. Eu, relativamente aos tratamentos e às várias fases dos tratamentos, acho sempre que nós não devemos ir para o Google. O Dr. Google não devemos usá-lo, devemos entregar-nos realmente à cura da doença, porque o cancro é uma doença que vai continuar a existir, precisa sempre de ali muita observação, mas é nós fluirmos naquilo que nos vai acontecendo, que é para mantermos também o nosso espírito positivo e estarmos aqui, olha, como hoje, que no fundo é um dia em que muitas de nós, e muitos de nós, podemos celebrar, porque é o Dia Mundial do Cancro, não é? E muitos estamos aqui superando momentos verdadeiramente complicados, mas também que nos mudaram a vida. Mas daquilo que se falou da nossa conversa do podcast mostra precisamente que há muito tabu ainda em torno do cancro, não é? Exato, ainda há muitos e há muitas outras coisas. Sim. Mas eu achei que, de resto, eu gosto muito deste teu podcast, junto com o Jornal Expresso e com a SIC Notícias, porque é verdadeiro, é sem esse lado, ou seja, podemos falar de outras matérias que às vezes são um simples pormenor para muitos, para outros não, ou
menos ou mais, não interessa, mas que podemos realmente falar, como as relações que temos com as crianças, nossos filhos, tudo isto, como é que se explicam as coisas, como é que é a mãe, que é a Marta, que aqui está, não é? Vive uma situação destas, o que é que ela pode dar às outras mães e aos outros pais e à família toda que vive com um cancro pediátrico, não é? Já vamos falar com a Marta, mas Ana Saramago Matos, és amiga da Bárbara Guimarães, acompanhaste a Bárbara durante os tratamentos. A Bárbara sempre foi assim, transparente e sincera a falar deste tema sem tabus? Eu acho que, na verdade, as pessoas vão reagindo à doença, no fundo também é um reflexo daquilo que são na sua própria vida, não é? Portanto, a Bárbara é uma pessoa com muita força, muito reativa, se é para fazer, é para fazer, e portanto não fica propriamente a chorar-se o boleto derramado, nem a lamentar-se, e na verdade essa confrontação com a doença surge, logo no início ela criou um grupo de uma forma muito pragmática para nos pôr a todos a par do que é que se estava a passar, portanto tínhamos um grupo em que ela ia partilhando também as sucessivas etapas. E depois eu acho que houve duas coisas que eu considero muito importantes e que têm muito a ver com isto que a Bárbara estava a dizer e que são realmente esse reflexo da sua própria natureza. Por um lado, o acreditar na ciência, não é? E saber e acreditar que está com bons médicos e que eles vão conseguir resolver o problema. E por outro lado, uma atitude que não é que seja sempre positiva, porque não é, obviamente que houve momentos muito difíceis e momentos muito duros, mas no geral, isso tem muito a ver também com a sua própria natureza. Ela foi muito positiva e muito reativa e não parou muito para pensar. É para fazer, vamos fazer rápido os tratamentos, as operações, as intervenções e, portanto, sempre numa perspectiva de olhar o que é que ia acontecer a seguir. Não é? Há algum momento especial que recordes? Há um momento muito simbólico, não é? Que eu, enfim, logo no início, este cabelão farto começa a queixar-se, começa a dar de si e já estava numa fase a cair às costas, portanto, que era uma coisa que estava a ser incómoda, mais até do que uma questão da imagem e da beleza e desse confrontar. Eu acho que realmente aquilo começou a chegar a uma altura que era muito incómodo e, portanto, era preciso resolver. E, portanto, à boa maneira da Bárbara, resolver significa então vou juntar os meus amigos, vamos nos juntar todos e vamos fazer deste momento em que eu vou cortar o cabelo um momento de partilha, na verdade. Portanto, fomos vários à casa da Bárbara, tivemos com ela a jantar, a assistir ao corte de cabelo, a assistir a sessão fotográfica que foi feita pelo Augusto Brásio desse momento. E aquele foi também um momento que todos nós, que também ali estávamos, também partilhámos, não só com ela o que estava a acontecer, mas também nós, as nossas próprias angústias, não é? Porque como é que os amigos lidam com este momento? Não é? Este momento é difícil porque a primeira coisa que tentamos pensar é que temos que estar ao lado da pessoa do nosso amigo, mas... Incondicionalmente. Incondicionalmente. Mas nem sempre ele quer a nossa presença incondicional. Não é? Há momentos em que as pessoas querem estar sozinhas e também depende muito de como é que elas vão reagindo. A Bárbara, da sua natureza, foi sempre partilhando as coisas e, portanto, nós... Cada semana era um a menos, cada tratamento era um a menos, portanto esse caminho também do tratamento foi feito com uma grande partilha e com uma grande entreajuda. E respeitar, acho eu que é o melhor que os amigos têm que fazer. Não há propriamente fórmulas mágicas, como certamente não há uma fórmula mágica para lidar com uma doença com estas características, mas é também respeitarmos a natureza e o que o outro é, não é? E na verdade a Bárbara é uma pessoa que gosta de estar com os amigos, que gosta de estar com a família e portanto foi isso que ela também pôs no seu entorno e todos nós também fomos partilhando entre nós essas angústias. Portanto acho que temos que acreditar na ciência, também nós. Talvez a frase que muitas vezes se tende a dizer que ele vai ficar tudo bem, talvez não seja essa a melhor frase que se diz a uma pessoa que está a passar por uma doença, porque na verdade ninguém sabe. Há momentos que é assim, vai ficar tudo bem, como? E há coisas que nós, em rigor, se do outro lado perguntam, mas tens a certeza? Ninguém pode dizer que vai ficar tudo bem. Portanto, acho que essa verdade também entre os amigos é também muito importante. Se essa questão do vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem, soa na cabeça dos adultos, quanto mais quando falamos, Marta, do cancro nas crianças. Primeiro,
Queremos saber a tua história. A tua filha Luz foi diagnosticada com uma leucemia em novembro de 2022, foi seguida no IPO, terminou os tratamentos há pouquíssimo tempo e podemos começar por aqui. Quando se chega ao fim dos tratamentos, e já podemos falar da tua filha em concreto, mas querendo falar sobre a mãe, que é muitas vezes esquecida, que mãe, que mulher é que chega ao final desta jornada? Eu acho que o final dos tratamentos é um momento muito, muito importante e merece ser celebrado, mas é também um momento onde uma mãe, o cuidador, os pais, se calhar estão tão cansados, porque é uma maratona e estão, no nosso caso, na pediatria, é um protocolo bastante fechado, 2 anos, portanto nós sabemos logo naquele dia em que entramos em novembro de 2022 que vai ser 2 anos, vão demorar 2 anos e é muito tempo, não é? Mas também passou rápido por um lado e por outro, parece que tanta coisa mudou. E eu acho que uma mãe que chega ao fim desta jornada tem uma sensação de teve muito tempo em modo sobrevivência, em fazer, em reagir, e então chega um bocadinho cansada. Eu por acaso, lembro-me desse dia de estar na consulta. Claro que nós não vamos deixar de ir ao IPO e o que nós queremos é mesmo continuar a ir lá para sempre, porque uma criança será acompanhada à partida, nem que seja depois a vigilância, será pela vida fora, mas de uma forma mais residual, anual. Mais espaçada no tempo. Mais espaçada, mas vai ser sempre a nossa casa. Mas é uma sensação de sair de casa, de agora já não vou ter esta vigilância tão apertada todos os meses ou de 15 em 15 dias, que é o que nós temos ali. E isso traz alívio ou traz medo? Traz muito medo. Lembro-me de perguntar ao médico da Luz, ao Dr. Chimo Duarte, nessa consulta, e agora como é que se vive? Já não sei como é que é a minha vida, já não sei também quem é que eu sou. E ele disse, é fácil, vais ver que é como andar de bicicleta. Eu estou ainda a tentar aprender, porque eu própria já não sou a mesma pessoa que entrou ali, é impossível, não é, que eu seja. Acho que sou uma melhor versão e uma versão diferente. Tal como a minha filha que entrou ali sem saber falar e de repente é uma criança com 4 anos que já cresceu muito ali dentro também. É uma sensação de muita gratidão, não é? Desde chegar ao final dos tratamentos e de confiar. No fundo, realmente confiamos, agradecemos. Não, há muita coisa que não vamos conseguir controlar, mas temos que acreditar e esperar sempre o melhor. Como é que a Luz passou por tudo isto? Eu acho que as crianças têm uma enorme capacidade de se habituarem, maior do que nós. Portanto, isso eu acho que é um bónus que existe na pediatria que talvez não haja noutras áreas, noutros andares do IPO, que é aquela ingenuidade das crianças que as protege, não é? E, portanto, ela, com muita verdade, foi-lhes sempre explicado o que estava a acontecer. Eu acho que isso é importante, no fundo. Ela soube que estava ali, que tinha que ficar ali ao princípio 1 mês, tivemos 1 mês internados e depois passava a ter que ir ali em ambulatório. Mas as crianças não têm consciência do tempo, não é? Do tempo, não. Desde que estejam, levar a infância para dentro daquele quarto, daquela enfermaria, com profissionais espetaculares, as educadoras, os auxiliares, os enfermeiros e os médicos. No fundo aquilo é também uma escola, é também uma casa, é uma extensão de casa. Eles muito facilmente se habituam e percebem. A Luz sabia perfeitamente que tinha que ser picada, depois tinha um catéter, mas mesmo quando tirou o catéter habituou-se facilmente àquilo e depois quando voltou à escola, porque teve 1 ano sem poder ir à escola, e quando voltou explicava aos amigos o que é que tinha e sempre foi muito acarinhada por todos. Portanto, eu diria que também com 2 anos, nesse sentido, ainda bem que foi aos 2 anos e, portanto, tem a memória, ainda é uma coisa um bocadinho residual, portanto, eu acredito que ela não tenha imensas memórias de há 2 anos, mas ficou o bom, ficou o amor, fica o carinho das pessoas, os amigos que fazemos nesta jornada. Acho que não posso dizer que ela tenha ficado traumatizada, espero que não, acredito que não. Nesse caminho do amor, o IPO nisso, e por aquilo que ouvi dos vários entrevistados no podcast, todos falaram maravilhas daquele ambiente mágico que se vive lá dentro. Tu recebeste, Marta, até um kit de sobrevivência, não foi? Logo no primeiro dia. Apesar de ser
o IPO ser realmente uma casa e um lugar mágico, eu acho. E então a pediatria, acho que as pessoas que trabalham ali são pessoas muito, muito especiais. Aquele primeiro embate, quer dizer, para uma pessoa, eu nunca tinha lá entrado. Portanto, entrar na parte do hospital dia das crianças e jovens, é como nos filmes, é as crianças ali muito vulneráveis, perceber isto é o que vai acontecer comigo, com a minha filha. E então, é claro que os outros pais percebem o sofrimento na cara de uma mãe e de um pai que entra ali no primeiro dia. E eu acho que tive muita sorte, tive estes 2 anjos da guarda, que hoje em dia são 2 minhas grandes amigas, mães de duas crianças também com leucemia, e que estavam um pouco mais à frente nos tratamentos e que, no fundo, me acolheram e me receberam em casa delas, que era o IPO, e então logo no nosso primeiro dia do internamento, enviaram um kit de mantimentos, snacks, dicas de como os melhores sítios para tomar banho, as enfermeiras preferidas, truques para sobreviver e viver. Nem é sobreviver, porque nós sobrevivemos, é para viver bem no hospital. Bárbara, sentiste também no IPO esta magia? Senti, eu conheço muito bem o que a Marta fala, porque eu fui muitas vezes visitar um primo de um grande amigo meu, que até aos 17 esteve no IPO. Portanto, foram muitas idas e muitas vindas. Eu fui muitas vezes estar com ele e tudo isso, e conheci-vos. Lembro-me dos palhaços. Os palhaços que apareciam assim de rompante. E de como se realmente lidava com os miúdos da melhor forma possível. Até os carrinhos que transportam o soro têm patas, têm isto. Brinca-se com as coisas todas. É levar a infância para dentro do hospital. Agora, por exemplo, fui já ver a sala de cinema que eles têm nova para as crianças, toda em amarelo e azulão. E aquilo tudo, as poltronas exatamente iguais aos que levas os tratamentos. E muito com conforto, com carinho, E falando do IPO na parte mais adulta, é igual. É igual, eu lembro da primeira vez também em tratamentos, quando cheguei ali, para mim a quimio era assim um bicho de 7 cabeças, havia ali uma zona que era totalmente estranha. Tem que se levar a quimio. Vamos com tudo. Pronto, com o tal catéter, que é realmente a melhor forma. E aconselho a toda a gente que tenha já passado por todas as quimios, rádios, que durante uns 5 anos não tire o catéter. Porque às vezes é preciso, e as veias com a quimioterapia ficam muito frágeis. E depois, se houver uma nova operação, uma cirurgia que se tenha que fazer, é muito complicado, porque as veias rebentam, e mesmo os próprios exames, estamos a falar das ressonâncias, em que é preciso ser-se picada. A mim rebentou-me várias vezes durante o exame em si. Parecia o Tarantino, rebentava, sangue por todo lado. Portanto, eu acho que manter uma coisa dessas, um catéter, é uma coisa que fica, a pele absorve aquela cápsula, não é, de café, que é uma cápsula de café, e que vale a pena manter uns 5 anos, porque nunca vamos ter este problema das picadas, que com as quimios fica-se mesmo muito, muito fragilizado. A Marta falava aqui da questão das outras mães que acabaram por recebê-la. Também houve pessoas especiais que receberam era aqui. Isso que eu ia dizer nesta parte da quimio. Quem me apareceu primeiro foram realmente as enfermeiras, porque as enfermeiras são autênticos anjos da guarda, porque para já sabem aquilo que nós estamos a sentir, mas nós estamos todas baralhadas e não sabemos o que é que se vai seguir e o que é que vai acontecer. E elas dão-nos assim um colo, mas de uma descontração absoluta. Então vamos levar com os ungüentos. Vamos começar com aqui um chá de framboesa, frutos vermelhos, não sei o quê. Portanto, aquelas horas vão passando e no fundo depois tu também te habituas como as crianças. Já chegas ali, vais cumprir o que tens que fazer. Fazer o que tens de ser feito. Exato, já levas o teu livro, o teu computador, já não sei quando adormece, queixo de para o lado, ficas a dormir. E portanto tudo... E também o facto de teres ali vários adultos, vários cancros à tua volta, tens cancros de todo o género, há muitas vezes até sais dali com esta consciência, que sorte que eu tenho, meu Deus, tenho que sentir esta gratidão, porque há coisas mas tão piores,
depois ficas muito mais atento aos outros, que é realmente o que é que eles precisam, que é muito mais. Sentiste isso também, Marta? Senti que nós no IPO estamos rodeados de pessoas como nós, não é? Lá fora nós somos a mãe da Luz que tem uma doença, ninguém mais na escola tem um cancro e somos muito especiais, mas não queremos. E no IPO não, somos todos tratados como igual e relativizamos também o nosso problema porque há casos muito piores e muito mais graves e eu senti muitas vezes isso, que é, pronto, a Luz tem uma leucemia, é o tipo de leucemia mais curável e é o que tem mais bons prognósticos. Portanto, no meio de todo este cenário, claro que tivemos muita sorte e depois somos confrontados com imensas outras crianças com situações raras e percebemos isso e valorizamos, descomplicamos, conversamos, tocar-te lá com esses palavrões todos. Eu cheguei a ir ao IPO, desculpa, Sara, mas o António Loja Neves, que foi assim, uma das grandes figuras do Jornal Expresso, o António teve uma leucemia. Eu cheguei a trabalhar com ele dentro do aquário a fazermos o Campeonato Nacional de Língua Portuguesa, os dois, em que tens de fazer aqueles procedimentos todos, tens de estar totalmente desinfetada, não é? Mas passava horas dentro do aquário com ele. Portanto, tudo o que houver exterior, eu acho que isto é importante, não é, Marta? Que é para fazer companhia e não ser tudo sobrecarregado em cima da Marta, ou do pai ou da mãe, que é sempre uma escolha por ser uma criança, mas haver uma avó que também esteja o dia inteiro lá, que consiga ficar lá até uns dias, não é muito importante? Sim, é muito importante e também, no meu caso, eu tinha outro filho com um ano mais velho, que também era muito pequeno, tinha 3 anos e ter essa rede, não é? Poder contar com pessoas, as pessoas querem muito ajudar, ficam às vezes desconfortáveis, não sabem como perguntar ou está tudo bem, querem também isto vai ficar tudo bem, as pessoas dizem isso, mas vai ficar tudo bem. Aqui até era mais em tom de pergunta e eu dizia, eu não sei, mas eu espero que sim. Mas as pessoas querem muito ajudar, então dar mesmo missões concretas às pessoas que nos são próximas, criar essa estrutura, essa rede. Mas nós temos que aceitar temos isso. Que aceitar e às vezes também podemos ter as nossas ideias de elas pôr em campo. Sim, que às vezes não temos. Aí leva-me a questionar aqui, proteção, Ana, sobre esta forma prática de poder ajudar os amigos. Infelizmente os casos de cancro estão a crescer e todos nós nos vamos deparar com casos de cancro ou na família, ou connosco próprios, ou com os amigos. Enquanto amigo, o que é que um amigo pode fazer, lá está, para aliviar, para ser rede de apoio, para dar colo? Acho que pode fazer tudo aquilo que supostamente devia fazer sempre, não é? Que é independentemente do cancro, não é? Que é estar, só que infelizmente estas situações, um pouco também como, enfim, a Marta e a Bárbara estão aqui a partilhar connosco, o relativizar, o saber também olhar para o outro são coisas que nós devíamos ter sempre, não é? Pronto, claro que os amigos, quando isto acontece, acabam por trabalhar muito em rede, não é? Como eu disse há pouco, portanto, esta partilha do que é que podemos fazer, como é que ela está, só faltam não sei quantos, agora vamos esperar aqui uns dias, porque os dias a seguir está mais cansada. Portanto, nós, no fundo, também íamos comentando aqui e partilhando estas nossas percepções daquilo que estava a acontecer. Eu acho que os amigos, nesta fase, realmente o importante é as pessoas saberem que nós estamos lá, que os acompanhamos, que mandamos uma playlist para ser ouvida durante o tratamento, que recomendamos um livro ou um filme. Fazem panados, não era? Se bem me recordo. Tinha uma amiga minha que me levou panados, mas foi quando eu estive internada, lá está, já depois dos tratamentos, porque eu ainda tive 2 anos e meio de tratamentos, porque a seguir à quimio foi a rádio e depois foram as injeções durante 1 ano, que também tinham determinados efeitos. Então, ia a seguir... Fiquei internada 2 meses e ninguém sabia o que é que eu tinha. Então foi aí que já tive um acompanhamento mais massivo dos meus amigos, porque estava no hospital 2 meses ali e tive uma amiga minha que eu só dizia assim, eu só me apetece os teus panados. E ela veio com os panados escondidos, com certeza, mas foi logo apanhada porque era um cheirinho maravilhoso. Distribuí pelas enfermeiras e os médicos, eles também garantiram que eram dos melhores panados do mundo. Não, mas eu acho que é isso, acho que é no fundo esta rede,
que estávamos aqui a falar, de, no fundo, ir distribuindo tarefas e dar coisas muito concretas, porque às vezes é difícil, não é? O que é que nós vamos dizer numa situação destas, quando, na verdade, também sabemos muito pouco da doença e do que é que se está a passar, não é? O que é que pode acontecer, é imprevisível, pode acontecer, não é? Portanto, se tivermos uma tarefa concreta, seja fazer panados, seja ir buscar os filhos à escola, seja de repente trazer uma manta porque está frio e é preciso, ou ir à lavandaria, enfim, coisas completamente práticas e do dia-a-dia. Isso representa uma disponibilidade que nem sempre uma pessoa tem, mas que realmente trabalhando nessa rede entre todos é possível, não é? No fundo, para que a pessoa também sinta que não está sozinha, que está bem acompanhada pelos médicos, e esta questão do acreditar e da verdade e da ciência, eu acho que são mais do que se calhar acreditar de uma forma espiritual, pelo menos do meu ponto de vista, tem muito a ver com isto, acreditar na ciência, e na no medicina. objetivo, e como disse a Marta, maratona, portanto tens que chegar à meta. Exatamente. Ter consciência, Há vários ter passos. consciência desse objetivo e trabalhá-lo, neste caso, com o filho em conjunto. Mãe, pai, irmão, como é que isto muda a dinâmica da família? Como é que muda, e é um tema, lá está, tabu, Bárbara, como é que muda a dinâmica do casal? Muito. Marta? Sim, há uma reestruturação de papéis, não é? Porque temos que decidir quem é que se calhar deixa de trabalhar, porque é incomportável continuar a trabalhar pelo menos no primeiro ano de vida, porque a intensidade há semanas em que íamos todos os dias ao IPO para se fazer umas quimios diárias, fora todas as infecções, os internamentos que não estão previstos, porque entretanto ficou com uma neutropenia, ficou com uma infecção grave. Portanto, é mesmo, não podemos ter planos naquele primeiro ano e meio, mas eu diria estes 2 anos, sempre que eu fazia um plano, não valia a pena porque corria mal. E por isso, automaticamente, o nosso lugar em casa também se altera. Com um outro filho que tínhamos, é muito difícil, não é? Ele vai se sempre ressentir, mas também vai crescer um irmão diferente, com uma sensibilidade diferente. Eu acredito muito nisso. E enquanto casal, o amor aguenta? Sim, o meu caso é muito particular. Eu entretanto, separei-me no meu processo da minha filha ficar doente, mas eu acho que há pessoas que também dizem que pode unir muito os casais. A doença ou une muito, ou se houver também já temas antigos, eu acho que é difícil sobreviver a uma doença grave de um filho. Sim, porque é preciso estar sempre muito alerta, a nossa disponibilidade não é a mesma, mas eu também sentia que quando não estava no IPO, para respirar e para me oxigenar dali, eu precisava também de fazer coisas que me divertissem, ou estar com as minhas amigas, ou fazer programas que me obrigassem depois a voltar para lá com mais energia, porque eu queria que a minha filha Luz ficasse o mais bem disposta possível, mas se eu estivesse muito mal, ela não ia conseguir estar. Portanto, nós temos que nos obrigar a encontrar esses momentos de lazer, de ir buscar forças para voltar para lá. E por isso acho que é um desafio, não é impossível, e vejo também me uni a muitos casais e a famílias do IPO que tinham uma enorme capacidade de mesmo uma família que perdeu um filho, uma leucemia mieloide, e ficámos muito amigos, e eles têm feito um papel espetacular também de ressignificação desde que o filho morreu, e mesmo para a ciência e para os ensaios clínicos em Portugal. E eu acho que é bom estar perto de famílias onde se sente essa união, e eu também tentei, pronto. Eu acho que isto acontece verdadeiramente com todos os casos que envolvem o cancro, seja ele qual for, há uma tendência para nós que temos a doença, e neste caso a Marta, que representava no fundo o pai, a doença da Luz, nós temos a tendência de nos unirmos a quem tem cancro. É muito mais fácil saberes conversar, porque é tão normal. Então diga lá, qual é o seu ou qual é o teu? E que sintomas, e tu o que é que fizeste? Efeitos. Sim. E estás ali quantas horas, ou aqui quantas horas? Não. Cria-se ali uma cumplicidade. E criam-se amizades assim. E a pessoa é um espírito de comunidade. Sim. Porque estamos todos ali a viver estes momentos todos.
todos. Então, Mas isto são é muito momentos normal. que para dentro da família nem sempre são fáceis e os números mostram-nos isso também. E de certeza tu, enquanto mulher que passaste pelo cancro da mama, recebeste testemunhos de mulheres que passaram por isso, de casamentos que acabam durante os tratamentos, não é? Ó Sara, tinha tanto com o cancro como com a pandemia. Sejamos, não é? Mas houve casamentos que sobreviveram também à pandemia. Claro. Mas eu acho que é quando há grandes movimentações e tomadas de decisão e escolhas e com estas, ou com o travar estes obstáculos todos, é lógico que é difícil manter a relação como estava antes, ou manter como era o sonho idílico que era. E trazendo aqui uma questão provocatória, enquanto a mulher, passando pelas alterações até todas físicas que trazem o cancro, físicas, sim. Não querendo de todo generalizar, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas há homens que, quando se deparam com a realidade do quão duro é o cancro, de quão duro, por exemplo, é o cancro para a mulher quando tem um cancro da mama, acabam por não saber lidar. É que depois, ao contrário, nós temos as mulheres que são naturalmente cuidadoras, não é? Pois, exatamente. Pois eu essa parte não sei, não te consigo. Eu adorava poder falar sobre esse assunto, mas não tenho assim as bases para isso. Agora, que uma mulher se sente diferente e tudo isso, ou desgastada, ou porque tirou o peito, ou tudo e mais alguma coisa que pode acontecer fisicamente numa mulher, um homem ou quem for não aceitar o estado físico dela, acho que também já não estava ali a fazer nada há muito tempo. Não é? Sim. Curto-circuitou de uma decisão, não é? Ficou logo. Eu acho que é uma experiência. O cancro, e no meu caso, eu não tive cancro, mas é a minha filha, como se fosse uma extensão, não é? E por isso é uma experiência tão transformadora que também nos faz crescer, se calhar, aquilo que eu digo. Eu acho que em 33 anos cresci nestes últimos 2 anos mais do que nos 31 anos. Portanto, é um acelerador de crescimento pessoal, de emoções. Portanto, é uma maturidade emocional que se ganha. Portanto, nós temos que também querer estar com alguém que acompanhe esse nosso crescimento, que foi muito acelerado pela experiência transformadora do cancro, que é um bocado o que eu senti. É solitário por isso, porque ninguém está realmente a viver aquilo que nós vivemos, por mais amigos que tenhamos impecáveis e que nos trazem comida e que nos ajudam em família, é mesmo uma experiência muito solitária. E, portanto, é natural que estas questões da família se alterem, mas eu também acho que pode unir muito, quando as pessoas estão alinhadas e quando vivem essa experiência transformadora juntas, acho que não é? Com a passagem do terremoto. Sim, exato, mas ficam à prova de tudo, não é? Depois de uma experiência já imagino destas. quando a Marta for sair de uma viagem com a Luz, ou quando vai dar um valor gigante, quando vai sair com as amigas, deve ser a festa, deve ser a rainha da noite. Sim, não, eu acho que as minhas amigas dizem que eu me tornei muito mais divertida desde que a Luz ficou doente. Houve um princípio que é difícil nós sentimos. Será que eu posso me rir, ir ao cinema e estar feliz e ter uma gargalhada em uma noite de amigas? E a minha filha está internada. E é uma dualidade. Se uma mãe já sente culpa numa situação normal, numa situação dessas nem consegue imaginar. Mas, por outro lado, há coisas que se tornam tão claras com o cancro que eu acho... Mesmo esta coisa, dava agora hoje esta partilha A Vida de Pernas para o Ar, da Liga Portuguesa contra o Cancro. Eu estava a pensar nisso, transforma e a vida vira-se do avesso. Mas quando nós estamos virados ao contrário... nós vemos o que está rente à terra melhor, não é? Vemos o que interessa. Vemos o que interessa, no fundo. E eu acho que é isso que o cancro faz, é ver esse dia bom escondido em todas as coisas, mesmo no IPO, naqueles quartos do hospital, no meio do sofrimento. O amor, aqueles pequenos gestos são de uma beleza. Às vezes eu tinha epifanias, eu pensava... Eu não precisava de viver até há mais de um dia, porque a humanidade está aqui toda. Eu tinha mesmo essas experiências quase todos os dias e isso é tão bonito e é tão... que é impossível dizer que foi só mau, não é? Não. Nessas epifanias que dizes, já há alguma em particular que te lembres? Houve um dia que, por acaso, lembro-me de uma mãe que chegou lá e estava muito angustiada e chorava muito. E lá no 7º piso há uma varanda e ela estava na varanda com uma enfermeira a tentar acalmá-la a chorar muito. E o meu quarto tinha vista para a varanda e eu estava com
com a Luz e com outra mãe, com a filha, internadas uns dias para fazer uma quimio que tínhamos que ficar internadas. E nós vimos aquela mãe, ainda estávamos numa fase de aquele pós-Covid, mas que ainda tínhamos que ter máscaras e não podíamos estar em contacto com outras mães. Então nós pensámos, esta mãe acabou de chegar aqui, escrevemos um cartaz, fomos para o quarto, escrevemos um cartaz. Ela nem era portuguesa, estava cá de férias e de repente descobriu que o filho tinha cancro dessas férias. Então escrevemos-lhe um cartaz e pusemos no vidro da varanda e dissemos, acho que dizia só... nós estamos aqui, ou não era vai ficar tudo bem, era nós estamos aqui. Por isso, estamos todas unidas. E só às vezes essa troca de olhares entre mães, não precisamos dizer nada, essa empatia, às vezes pode mudar e transformar o dia de uma pessoa. É uma cumplicidade, não é? Uma cumplicidade. Eu acho que sente-se muito isso nestes momentos. Eu tive várias amigas que passaram por situações destas e foram realmente transformadoras e esta questão da cumplicidade, da comunidade, destas partilhas que realmente vão sendo criadas e construídas e que fazem com que todas elas ficaram pessoas diferentes. Torna-nos mais e, humanos. Por muito cruel que possa parecer, eu até diria que ficaram melhores. É um paradoxo e uma coisa até um bocado, se calhar, eu não passei por isso pessoalmente e se calhar estou a falar de uma perspectiva de fora, mas também é nessa perspectiva que eu estou aqui, porque aquilo que eu sinto de facto é que essas pessoas ficaram melhores. Não só porque se relativiza muito mais a vida, porque de facto há um momento em que se vê que a vida efetivamente pode ser mais rápida do que a gente gostaria e tanta coisa que ficou por fazer e dizer, como valorizamos muito as pessoas que estão à volta. Por isso é que é muito importante esse apoio dos amigos, da família, dos enfermeiros, dos auxiliares, de tudo isso que existe numa comunidade hospitalar. Como é que a Bárbara Porque mudou? isso é de facto pessoa? a nossa essência de sermos humanos. É isso, não é? Aquilo que nos distingue entre muitas coisas dos outros animais é que nós temos realmente esse espírito também de comunidade, do afeto, da partilha. Eu acho que a Bárbara, respondendo à tua pergunta, acho que mudou no sentido em que intensificou mais esse lado e essa preocupação com o outro e essa disponibilidade. Acho que se tornou uma pessoa mais atenta àquilo que está à volta dela. Não é que ela não fosse antes, aliás, eu acho, como eu disse, como referi no início, a maneira como toda a doença dela foi vivida por nós é um resultado dessas relações que ela tem, algumas que eu conheço e também são meus amigos, outros que não, mas que ela foi construindo ao longo da vida. Portanto, ela sempre foi uma pessoa de muitas amizades, sempre foi uma força da natureza, exatamente, muito gregária e que sempre juntou muitas pessoas em torno de si, mas numa perspectiva de partilha. Exato. E depois desta doença, que eu também acho que há aqui um momento, o após é muito duro. Há um momento, eu no caso da Bárbara senti que a seguir ao tratamento acabar, eu acho que o nível de paciência dela ficou no zero. Ficou no zero. Zerou, não é? Como dizem os brasileiros. Estava bastante impaciente e ao mesmo tempo uma vontade de recuperar todo aquele tempo, mas ao mesmo tempo uma incapacidade física e anímica para o fazer. E esse período, logo a seguir aos tratamentos, é muito difícil, porque a maior parte de nós, dos amigos, naturalmente, ok, já acabou, agora os tratamentos, as operações e não sei o quê, e há muita gente que se vai abaixo nessa altura, porque de repente desaparece toda a gente. Depois foi pandemia, logo a seguir. Sim, pois no teu caso então ainda foi diferente. Portanto, eu acho que ela mudou nesse sentido, e as outras experiências que tenho é isso, eu acho que as pessoas, é de facto uma experiência muito traumática, muito dura, que ninguém devia passar por ela, mas ela pode ser transformadora para melhor. Nós nem sempre, Bárbara, temos consciência de quando mudamos, não é? Tinhas consciência daquilo que se tinha alterado na tua personalidade aos olhos dos amigos, por exemplo? Não, mas sei que falhei muitas vezes, principalmente com a Ana, porque a Ana é daquelas pessoas que a Ana tem uma galeria, a Galeria das Salgadeiras, e ela faz muita questão, porque aquilo são amigos, aquilo são artistas, e portanto aquilo é uma comunidade, mesmo os amigos. E eu comecei a deixar de ir. Quer dizer, se eu ia muito mais vezes
quando estava em tratamento, não ia com as minhas perucas, depois sem peruca, mas a verdade é que houve ali uma fase em que estivemos mais distantes, mas isso pode acontecer, acontece para connosco próprios, é quando nós também pensamos assim a quantidade de coisas que fizemos que deviam estar ao contrário, e depois, na boa verdade, a tua vida é que ficou toda ao contrário e tu melhoraste com essas pernas que ficaram todas para o ar. Isto é uma realidade e ficas muito mais a querer as coisas mais simples do mundo, fazer as coisas mais normais de todas, não é? Mais da terra, eu acho que esta imagem que a Marta deu, eu acho que é uma coisa muito poética e comovente, não é? Esta coisa de virar a vida ao contrário e de repente estamos a ver a terra de onde viemos, é não é? onde ela está. As raízes, estamos de repente, eu acho isso é uma metáfora muito comecei a fazer bonita. a horta. Obrigada. Já para não me irritar. Sim. A horta foi uma coisa terapêutica. Isto leva-me também a questionar, Marta, sobre esta mudança psicológica. É uma pressão gigantesca para os pais, como foi no teu caso. Há apoios nas questões da saúde mental? Foi um dos temas que fomos falando no podcast. Como é que se lida com esta questão? Os pais são acompanhados desse ponto de vista? Como é que foi no vosso caso? Sim, os pais são acompanhados portanto, além dos apoios sociais, porque é de facto impossível trabalhar durante muito tempo, e nisso posso dizer que mesmo assim sou muito privilegiada porque apesar dos apoios eu podia me dar ao luxo de não estar a trabalhar naquele ano e realmente estar dedicada à minha filha, porque eu vejo pais ali que se desdobram a ter que continuar a trabalhar e mesmo assim estar a acompanhar esse filho doente, e a quantidade de pais que têm que ir e vir ao IPO e que não vivem em Lisboa, e portanto o tempo que perdem nos transportes, em deslocações, isso é muito desgastante emocionalmente, muito. Em relação à parte psicológica, nós também há também o serviço de psicologia da pediatria, e a Acreditar também tem esse serviço, os voluntários da Acreditar, e depois o mesmo serviço de psicologia. Agora, claro, não é para um serviço tão grande, onde uma média de 400 crianças, entre crianças e jovens, todos os anos entram por ali, não só o IPO de Lisboa, mas portanto em Portugal, à volta de 400 crianças. É muito difícil dar conta, terem consultas, se calhar com a periodicidade ideal para aquelas crianças, para aqueles adolescentes. Acredito que para os adolescentes haja outros desafios imensos. Nas crianças pequenas, quem precisa mais de apoio, se calhar, são mesmo os cuidadores, não é? Porque nós cuidamos de um filho doente, mas quem é que cuida de nós, não é? E eu por um lado, eu sou psicóloga, sou formada em psicologia, mas eu também tenho a minha psicoterapia, e isso foi uma coisa que eu faço há muito tempo e que me ajudou durante todo este processo, e pude continuar a fazê-la. Portanto, não precisei de recorrer ao serviço, e sei que às vezes há famílias lá que estão à espera há muito tempo de uma consulta, e os voluntários a Acreditar fazem o que podem, mas claro que ainda há muita coisa que pode melhorar. E em relação a essas questões do trabalho, que isso também é importante, no teu caso, lá está, tinhas esse privilégio de poderes ficar a tomar conta da tua filha, mas das histórias que foste recolhendo e ouvindo de outros pais, isto é muito difícil com a questão do local de trabalho, não é? Muito difícil mesmo. Não só as pessoas têm que, às vezes, se despedir dos seus trabalhos, ou as baixas depois não são renovadas, mas os próprios apoios são baixos. Os apoios para poder ficar com o filho... Estamos a falar de que valores? Tens noção? Não são ordenados, são residuais, são apoios. Sim. São 400 euros, 300 e tal euros, e é preciso depois provar, ou seja, é preciso... e os pais já têm pouca disponibilidade para, sei lá, ter que ir à Segurança Social, ter que ativar esses apoios, depois o próprio estacionamento, muitas crianças deixam de andar, é preciso tentar conseguir um estacionamento, um dístico especial, não é nada fácil conseguir, ou seja, é-nos dificultado uma série de coisas que deveriam ser facilitadas, porque nós já temos uma vida tão complexa naquela fase, estamos tão vulneráveis, que
torna as coisas mais exigentes. Sim, não é? Bárbara, nós, na nossa conversa foi também um dos assuntos que falámos, o trabalho. trabalho. O parar, o depois voltar. Era o que estávamos a falar há pouco, que estava a Ana a dizer, que é, depois dos tratamentos todos, depois de tudo, tens a alta, embora tivesse regressado até, foi no fim dos tratamentos, mas tens que voltar ao trabalho e na verdade, se calhar há muitas químios, muitos cancros que a seguir a pessoa precisa de descanso, não é? E nesses casos, como é que vão fazer? Como é que vão fazer com o trabalho? Como é que vão... Não posso estar-me a comparar porque isto é incomparável, não é? Mas no sentido de... Eu nasci que... São sempre coisas mais... São pontuais, são não sei o quê, ou com mais, ou mais, ou de repente é muita coisa, ou depois, pronto, dá para tu saber gerir. Mas agora, como é que uma pessoa, depois de ter sido fustigada quimicamente de todas as maneiras e feitios, como é que regressa a um local de trabalho que a aceite de novo e que haja esta compreensão de não é, já está boa, ou não pode haver esse lado, tem que haver o lado de integração depois de um período de integração. Temos uma grande transformação a nível físico, mas há uma grande transformação emocional, não é? Da própria pessoa, de descobrir quem é que essa pessoa é e que profissional é. Também sentiste isso, ser uma profissional diferente depois daquilo que passaste? Eu aqui fui acarinhada, portanto, no sentido de... Não, mas tu enquanto profissional, enquanto apresentadora, se sentes que te tornaste uma apresentadora diferente? Olha, também, um bocadinho no sentido de sou muito mais pragmática e não sei te explicar, já tenho muito menos filtros. Não era para mim, não. Confere. Agora, é de tudo e mais alguma coisa, é a idade também, a maturidade. Não, mas é uma pena que essa situação do regresso ao trabalho não possa ser também progressiva, não é? É integrativa. Não é de repente a pessoa conseguir fazer as 8 horas, mas também ficar em casa e prolongar a baixa. Pode não ser uma solução, mas ser uma coisa realmente de uma reintegração. Porque lenta, tudo muda, não é? Porque tudo muda, não é? E, portanto, a pessoa também é importante voltar-se a sentir-se útil e a trabalhar, mas se calhar não consegue, e a trabalhar no nível de autoestima, de segurança, etc., mas se calhar não consegue manifestamente estar 40 horas por semana, que é, enfim, o que normalmente as pessoas têm no seu contrato de trabalho. Portanto, aí a entidade patronal, neste caso, foi bastante sensível e terá ajustado, mas infelizmente não creio que essa seja a média. É importante, porque depois isso dá aso a que as pessoas se voltem a se reintegrem nos seus trabalhos, mas ao mesmo tempo depois causa ali várias depressões que podem surgir, não é? Dessa não integração. Sentirem que ainda estão à procura do seu espaço também e que os outros não estão a corresponder e a compreender. Marta, tu no meio disto decidiste escrever um livro. Sim, foi quase um livro que veio até mim. Eu trouxe aqui o livro. O livro chama-se Um Dia Bom e foi um texto que eu tinha já escrito antes da minha filha Luz ficar doente. Eu gosto muito de escrever e na altura o meu filho uma vez perguntou: a fazer aquele exercício lá de deitá-lo à noite, então vamos tentar ver o que é agradecer uma coisa que tenha acontecido no dia de hoje. Ele dizia que não tinha acontecido nada de especial e eu achei, de certeza qualquer coisa foi boa no dia. E então fui fazer um bocado esse exercício quase introspectivo de o que é que para mim é um dia bom. Pode ser uma pessoa, pode ser um sorriso, pode ser pequenas coisas. E escrevi esse texto e depois partilhei com uma ilustradora que eu gosto muito, a Carolina Branco, que não a conhecia, esta minha vontade que tinha de um dia escrever um livro infantil, porque eu sou louca por literatura infantil desde que tive filhos e tenho uma biblioteca enorme e sentia que havia este tema que eu gostava de trazer. E ela não estava muito inspirada, pronto, e depois, passado uns meses, a Luz ficou doente. Eu nunca mais me lembrei do livro, pronto, entrei no IPO e lá fomos. E foi através de uma fotografia que ela viu da Luz a rapar o cabelo. E a Luz estava a sorrir quando lhe estavam a rapar o cabelo no IPO. E ela achou aquilo meio desconcertante. E havia uma das frases que era: às vezes um dia bom é um sorriso inesperado. Então, a partir daquela imagem real, ela começou a ilustrar o livro todo com pequenos acontecimentos reais da história da Luz.
Portanto, não foi bem um livro que eu escrevi do IPO, ele foi quase uma alegre coincidência que aconteceu, como se o livro viesse ter comigo. Portanto, depois o livro acabou por se tornar um bocadinho autobiográfico. Eu acho que qualquer pessoa, ao ver as imagens, se identifica com a sua vida, mas acaba por ter um significado maior para mim, porque é um bocadinho a história da luz. E pronto, por cada livro vendido, €1 vai para Acreditar. Mas E está no Plano Nacional de Leitura. Sim, entrou este verão, estamos agora quase na 4ª edição, e está no Plano Nacional de Leitura. É da Livros do Horizonte, pronto, e é assim um livro para todas as idades, fico muito contente quando dizem que compraram um livro para oferecer a uma criança e afinal ficaram com o livro para ter na mesinha de cabeceira um adulto ou para ler. Portanto, este foi a tal primeira imagem que depois deu origem às outras todas da história. Mas é, acima de tudo, um álbum ilustrado para nos fazer conseguir treinar o nosso olhar para conseguirmos encontrar os dias bons escondidos no meio deste... O livro é assim, mesmo preto e branco, não é? Quase. Só tem uns pequeninos pontos de luz para nos tentar fazer direcionar esse olhar para aquilo que é luz, que é bom, que nos transforma os dias, e mesmo quando esses dias bons não existem, eu acho que é este lado do acreditar. Acreditar que um dia bom vai sempre chegar, não é? Porque ele vai chegar. Se podes olhar, vê. Sim. Se podes ver, repara. Exatamente. Bárbara, já estamos mesmo na reta final do nosso tempo, e eu queria perguntar-vos, para vocês, que importância é que têm iniciativas como esta, projetos como este e o podcast? O que é que acham que pode ajudar de facto quem está a passar pelo cancro, os amigos, a família? Eu acho que falar sobre os assuntos e sem os tais tabus, que falámos desde a primeira vez que eu estive contigo, Sara Tainha, mas a verdade é esta, os sem tabus e na realidade as coisas, falar as coisas, chamar os nomes como eles são, puxar as coisas como é a realidade, com aquilo que é bom, com aquilo que é mau, com aquilo que damos a volta. Agora, eu acho que também é importante transmitirmos este lado positivo sobre as coisas, porque de negativo tem muito. Sim. Mas isso acho que todos compreendem, mesmo quem não esteja na doença, mas de negativo tem imenso. E acho que ver as coisas noutra perspectiva é um bocadinho como ver o lado belo da vida. As pequenas coisas, é que está tudo nas pequenas coisas. Está o modo como nós tratamos as pessoas, o modo como cuidamos do dia-a-dia, do pequeno dia-a-dia, do senhor que te serve o café de manhã, se fores ao café, o modo como tu dizes bom dia, importaste com ele, dizer, se não gostas do café, dizes, está um bocadinho queimado, amanhã vai estar melhor, prometa-me. Isto está logo, eu acho que é isto também, que a função, no fundo, desta comunicação que se está a ter aqui, é que as pessoas pensem que isto pode ajudar cuidadores, pessoas com as doenças e as pessoas no seu dia-a-dia. A verem as coisas. Tratar da horta. The bright side of life, tratar da horta. Tem que ir tratar. Agora, primavera, lá. Ana, em relação a estas iniciativas, achas que é realmente importante falarmos disto? Eu acho que é fundamental. Sim. Perfeitamente de acordo. Muitos parabéns por este projeto. Eu acho que tudo o que seja nós acabarmos com os tabus, falarmos dos problemas de uma forma séria, com verdade, recorrendo muito à ciência. Acho que o tempo que estamos a viver no mundo todo, com tantas notícias falsas, com tanta pós-verdade, com tanta manipulação, com tantos populismos, encontrarmos na arte, por um lado, mas isso aí é o meu lado mais pessoal a falar, mas sobretudo encontrarmos na ciência uma espécie de salvação, digamos assim, é fundamental. E iniciativas deste género são muito importantes porque vão, de facto, buscar esse lado do rigor, da ciência, da partilha autêntica, que não é manipulada, não é extremada, não é panfletária também, é muito genuína, é muito autêntica. E tudo o que seja, apesar de tudo, quando o ser humano fala da sua essência, eu acho que há esperança. Portanto, sem dúvida que é fundamental. Marta, e é preciso falarmos sempre do cancro pediátrico também, porque continuamos a ouvir reações das pessoas a dizerem cancro com crianças, prefiro nem saber, prefiro nem olhar. Sim, as pessoas dizem injusto, devia ser proibido.
Mas não vejo assim, não vejo com essa vitimização ou porque a nós. Eu acho que tem que se falar com mais naturalidade e sim, acho que tem que se falar mais em Portugal de cancro pediátrico porque ele existe, é uma realidade, está ali e nós podemos desconstruí-la, podemos olhar para ela olhar mesmo nos olhos, mas encará-la com esta humanidade que ela precisa e até porque ao falarmos e a trazermos mais para cima da mesa Portugal precisa de participar em mais ensaios, as crianças em Portugal precisam de poder entrar em mais ensaios clínicos internacionais, portanto quanto mais nós trouxermos estes temas para cima da mesa, mais eles se tornam falados e partilhados. Nós fazemos parte de uma sociedade, eu demorei tantos anos a entrar por ali adentro, é uma realidade que eu nem sabia que existia e esteve ali todos os dias e nós temos as nossas vidas muito ocupadas, calhar muito agitadas, mas não podemos viver e ignorar estas realidades, não é? Porque podemos virar a cara, não é? Sim, um dia podemos estar ali só a ajudar o outro, mas no dia a seguir não sabemos como é que vai ser. Portanto... Marta, Ana, Bárbara, muito obrigada. Obrigada, Sara. Pela vossa partilha. Foi muito importante, muito obrigada. Foi muito importante falarmos sobre cancro neste Dia Mundial do Cancro. Queremos relembrar sempre que esta doença está próxima de nós, cada vez mais, infelizmente. É importante falarmos dela com sinceridade, consciência, mas também sem romantizarmos, mas falarmos sempre do lado positivo. Da minha parte, eu tenho que agradecer fazer parte deste projeto. Tem sido um enorme gosto ouvir estas histórias incríveis de superação e tenho recebido também muitas mensagens de pessoas que querem partilhar a sua história, que falam do cancro que teve algum familiar, algum amigo, e isso também a mim, enquanto jornalista, é muito enriquecedor e traz-me aqui uma enorme força e esperança até para a minha vida. Não posso deixar de vos agradecer mais uma vez, porque sem as vossas respostas sinceras não seria possível. Muito obrigada. Obrigada. Eu sou Sara Tainha e este é o podcast Tenho Cancro e Depois. Tenho Cancro e Depois é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de Gustavo Carvalho, fotografia de Matilde Fieschi e Nuno Fox, com apoio à produção de Joana Henriques e João Filipe Lopes. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Ricardo Costa. A música deste podcast foi cedida pelos Dead Combo em memória de Pedro Gonçalves. Eu sou a Sara Tainha. Ouça e subscreva este podcast na plataforma que mais gosta, avalie e envie-nos os seus comentários. Se quiser saber mais sobre este tema, vá ao site do Tenho Cancro e Depois e veja reportagens e artigos. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.